Graças a Deus. Aqui no Diálogo com os Espíritos, a gente também tem o quadro Estudando, que a gente convida pessoas peritas em determinado assunto, determinada área do conhecimento. Porque a criticidade vai nisso também. Eu costumo processar muito o que acontece comigo, até porque não tem saída. A abertura da lucidez faz isso com você. A corrida da ilusão, né? O equilíbrio entre a ilusão e a lucidez. A percepção de cada uma delas é o grande desafio. Estar acordado, né? De forma equilibrada. Porque as pessoas acham que a inteligência é se encher de conhecimento. Na verdade, é o equilíbrio entre o conhecimento e saber colocar os livros na estante. Porque a maioria das pessoas estão cheias de conhecimento com os livros jogados por tudo quanto é lugar do chão. Ela não tem, digamos assim, uma organização desse conhecimento no equilíbrio dessa situação. É aí que cria a condição perfeita para a lucidez. Graças a Deus. Aqui voltamos no estudo com Saulo Calderon sobre projeção astral. Muito obrigado novamente por ter... Obrigado pelo convite, obrigado ao Jefferson, ao pessoal também que está aqui com a gente. Tem todo o pessoal nos bastidores aqui ajudando, vocês não estão vendo aqui, não. Fora os espíritos, né? Claro. Graças a Deus, fico muito feliz. Então pronto, vamos saber um pouco da tua história. Como é que foi a sua história com projeção astral? O legal da forma como eu aprendi, né? Na verdade, como eu comecei, Jefferson, foi porque eu não tinha nenhum comparativo, absolutamente. Eu não sabia que a vida continuava, não sabia, nem pensava nessas coisas. Eu era músico, tocava, né, violão, teclado, jogava bola, tinha uma namoradinha, acabou, ia para a escola. Então eu vinha da escola em 4 de abril de 1992, mais ou menos, tinha 15 anos, e eu vinha com muito sono. Cheguei em casa, minha mãe me chamou para almoçar, eu nem quis, eu falei, não, eu vou dormir. E ali começou uma coisa que mudou minha vida para sempre, assim, veio mudando, mas, porque eu fui deitar, peguei minha mochila assim, joguei no sofá, deitei no chão, no tapete. No tapete tinha uma tomada bem em cima da minha cabeça, e eu pensei que estava grudado nela, foi o que eu sentia. Deitei, passou um minutinho, comecei a tremer todo. Hoje, essa tremida que eu falo, não é bem assim, ela é muito forte, mas não está até mexendo o corpo. São as energias que estão vibrando. A gente chama de estado vibracional. É uma vibração que acontece no campo energético que facilita a soltura. Eu tinha tido aquilo com colher de chá. Foi como se fosse algo que alguém que... E pega normalmente todo mundo na juventude. Isso é bem comum, a mediunidade, alguma coisa. Ou é comum começar nessa idade, não é raro. E aí eu tive essa experiência em que eu levantei, de repente eu levantei do corpo, fui até a porta e falei, deixa eu olhar para ver onde fiquei grudado, né? E quando eu vejo um corpo deitado, eu pensei, pô, alguém deitou comigo, né? E eu fui olhar ainda assim, eu lembro de ter olhado se a mão estava queimada, né? Fiquei preso nisso. E era eu. Aí eu falei, morri, rapaz. Caramba. Eu pensei que eu tinha morrido mesmo. E nisso foi aí, começou a experiência. Eu falei pra minha mãe que eu tinha morrido e voltado. Aí a outra pessoa, rapaz, você tá saindo do corpo, isso é coisa ruim, alguém tá vindo te buscar. E toda essa dificuldade de informação, tem gente que falava que só podia sair 2 vezes por semana. Tem gente que falava que se eu saísse sempre eu ia perder energia e ia morrer. Tem gente que falava que só podia fazer no local, lá no centro espírita ou no centro esotérico e tal. E eu comecei, foi por isso que eu mantenho esse projeto, o Grupo Viagem Astral, viagemastral.com, curso básico, curso intermediário, curso avançado, o curso novo, são mais de 400 vídeos que eu faço com perguntas e respostas frequentes no meu canal. Ao todo tem 800 vídeos no canal. Por isso que eu mantenho, para simplificar a informação de algo que acontece com todo mundo. E é uma questão de abertura. E dali eu fui despertando aos poucos. E a colher de chá acabou ali, tá? Eu tive um pouquinho de colher de chá e depois tive que suar para aprender. Porque eu tinha visto a realidade daquilo e fui buscar. Aí eu fui entender o que aconteceu. Até entender, eu passei por alguns medos. Porque até então não tinha medo de nada. Eu fui passar a ter medo no momento que eu frequentei locais e as pessoas começavam a falar coisas para mim que eu não sabia me direcionar. Eu era um jovem, não tinha como me direcionar. Pô, rapaz, mas como assim? Eu não estou tendo controle disso. Pare imediatamente. Como? Eu não sabia, né? Aí eu fui profundamente buscar a experiência de forma lúcida, né? Através da compreensão do porquê aquilo tudo acontece. Caramba. Então, quais são os mitos a respeito da projeção astral? As pessoas às vezes dizem, não faça que você vai ficar capturado do outro lado. Pode morrer. Não, é o contrário. Quem sai do corpo, qualquer pessoa que teve experiência que sai do corpo, e não são muitas, mas tem muito amigo lá no
projeto que acaba juntando essas pessoas, né? A maior dificuldade é manter-se fora do corpo, não ficar preso, tá? Você tem que tomar... Pra você ter ideia, é tão absurdo que se você tiver... Às vezes eu tô... que a gente chama de decolagem clássica. Você está deitado, faz as técnicas, está controlando o processo ali consciencialmente e tal, e aí você começa a flutuar. Vai subindo, aí você... Só que o que acontece? O corpo não está dormindo, então os olhos estão fechados. Então você começa a subir de olho fechado também, por uma repercussão ainda da... Não é uma cópia? O corpo astral é uma cópia. E quando você pensa, precisa abrir os olhos... Aconteceu comigo, eu volto para o corpo, abro o olho do corpo. Porque a indução de abrir os olhos, a sensação física de abrir os olhos fez eu voltar. Então um susto vai fazer você voltar, um pensamento no corpo, ficar próximo ao corpo vai fazer você voltar. Então a dificuldade não é ficar preso lá fora, isso é um mito. Sabe? E até porque se você ficar preso lá fora, porque já está acontecendo alguma coisa aqui dentro, né? Já está com um problema aqui. Entendi. Então as pessoas devem se precaver contra aconselhamento que crie medo. Na verdade, assim, é importante analisar no meio, nem muito positivo, aquela autoentusiasta está muito forte, e nem muito negativo, né? Você traz para o meio e faz porque eu estou falando de lucidez, eu estou falando só de um processo de abrir a consciência lá fora. A gente sempre fala sobre isso, a abertura de consciência é no corpo, é aqui e agora, e essa percepção é a mesma, só que você chegar para você, cuidado que essa rua é perigosa, tá, não vá, você vai falar, tá bom, mas eu preciso ir, então o que eu vou fazer? Vou me precaver, vou tirar a corrente, vou tirar o relógio, vou com menos coisa possível, chamar menos atenção. Então é isso que você faz com a projeção astral, você faz um estudo sobre isso, então você desmistifica várias coisas. Não pode fazer em casa, só pode fazer no centro, conversa. Todas as pessoas saem do corpo, gostem ou não, inconscientes. O que eu estou falando para você é o seguinte, você vai andar com um zumbi ou vai acordar? Porque você está passando pelos mesmos processos que você vai passar consciente, com a diferença de qual é o único perigo da projeção astral? Qual? Saber consciencialmente o que você já sabe inconscientemente. Só. Trazer para o consciente algo que já está repercutindo na sua vida. Eu posso ver o meu obsessor, mas ele já tem visto todo dia quando dorme inconsciente. Você só não lembra, você passa mal porque não sabe o motivo, você se sente mal, sente angústia, ataque cardíaco, qualquer problema, mas não sabe o motivo. A diferença é que você vai sair do corpo, vai ver o cidadão, vai conversar com ele, vai entender o problema, vai voltar e vai falar, agora eu vou tomar cuidado com isso. Você vai ficar lúcido para o processo. E tem outros mitos, né? É importante sempre conversar e assistir pessoas sérias, pessoas que conheçam o assunto, para não causar em você vias de medo que entram no inconsciente seu e demoram para sair. Você tem que fazer todo um trabalho de reprogramação positiva, onde você tem que reeducar, aprender de novo o certo. Você foi por uma estrada que é legal, mas às vezes cheia de temor, cheia de medo, que dificulta, né? O medo é um grande empecilho para a projeção astral. E aqueles sonhos que são diferentes, às vezes um pouco mais intensos, e a gente tem a impressão que aconteceu de verdade? Pode ser memória de projeção astral? Pode, como você está inconsciente, o resquício que você traz pode ser embaralhado. Também pode ser quando você está consciente, mas inconsciente é pior. Então, tem muitos elementos às vezes. A pessoa está inconsciente, passou por uma situação, lembra de um sonho relativamente lúcido, aí tem medo daquilo acontecer, ou daquilo ser real, ou de ser uma repercussão do que aconteceu. Muitas vezes algo que ela fez no astral. É importante saber disso. Toda rememoração, ela traz uma linha digamos assim, de mistura com o conhecimento que o corpo possui. Por exemplo, eu até dei esse exemplo no vídeo anterior. Você está fora do corpo, eu encontro, por exemplo, eu assisto os vídeos do Jefferson. Então, eu estou fora do corpo, eu encontro um mentor meu que o cara está falando uma coisa. Como eu assisto sempre seus vídeos, eu acho que eu vi você. Meu corpo físico, na mesma hora que eu vi, cara, ele processou a informação como se fosse um processador mais simples, como se fosse um bloco de notas tentando interpretar o Word. Ele interpretou mais simples a informação possível dele, naquela personalidade que melhor se encaixa no conhecimento que o seu corpo físico é o Jefferson. Eu recebo muito e-mail das pessoas falando que estavam fora do corpo comigo. 90% ou mais das vezes ela estava do corpo com a outra pessoa. Sim. Fazendo um paralelo que eu chamo de associação cerebral. O cérebro ele associa. Fora isso, a associação cerebral tem a mistura de plasmagens, quer dizer, coisas que você mesmo cria ou que os outros criam fora do corpo, e a questão energética. Então, pode ter várias coisas aí. Acontece mesmo. Eu também recebo muito e-mail, olha, você esteve comigo, você me deu uma aula, Exato. Você me curou. Exato. Na verdade, Jefferson,
Eu sei que às vezes diminui nossa bola isso, né? Pois é, mas a verdade é essa. Mas a verdade é que... Mas isso é positivo, isso é ótimo. Isso é ótimo, porque é uma imagem que a pessoa tem. Então, se alguma coisa em cima daquilo, o mais próximo que ela tem é você. Aí você vê, às vezes, um pai, pô, vi meu pai fora do corpo e tal, e não sei o que, às vezes foi seu mentor. A visão que você tem de proteção, você faz associação. Então é importante essa consciência do retorno. Tem como alguém fechar a nossa habilidade de sair do corpo, seja por inveja, seja por várias razões? É assim, na verdade foi você que fez, por algum motivo. Saulo, o cara um mentor pode, uma outra pergunta, um mentor pode fechar a minha experiência corpórea porque eu estou passando por um assédio muito grande, é improvável que ele faça isso. Na verdade, você fechou sua própria experiência pelo caso do assédio. Até porque seria muito interessante para um mentor que você soubesse que um assédio está acontecendo. Para você ficar ligado. Facilita. Né? Facilitaria o trabalho dele. E você ficar andando desinvestado por aí. Mas sim, isso pode acontecer. Né? Projeção astral e desdobramento é a mesma coisa? Mesma coisa. Desdobramento, emancipação da alma, experiência fora do corpo, projeção astral, viagem astral, enfim. Tudo a mesma coisa. Esses caminhos por onde vão os espíritos em projeção astral são escolhidas por ele ou pelos mentores? Peraí, os espíritos estão falando a gente fora do corpo? Isso. As duas coisas, mas funciona assim, nem sempre é tão simples. Você quer ir em determinado lugar, às vezes acontece. Eu estou fora do corpo, eu falo, eu queria ir ver minha mãe, a mãe está doente. Sabe o que eles falam para mim? Eu não vejo, mentalmente. Saulo, tudo bem, mas nós temos um trabalho a fazer. Você vai ver sua mãe ou você vai com a gente? Olha. Aí você, vou com vocês. Você até vai, porque você não faz isso, entendeu? Você sabe que vai ficar sozinho, você nem chega lá, cara. E quando chega, até chega. Não é a mesma coisa. Então a prioridade é deles. Quando volta para o corpo, alguns têm experiência de ficar tremendo com respiração ofegante. Sabe-se o que existe uma repercussão da volta, tem que ver como foi a experiência dele. O comum é você voltar para o corpo, você ter a aura mais dilatada. Como se você está fora do corpo, você saiu mais facilmente porque a aura abre. Então você trabalha a energia e aquele processo de até consertar o comum, você fica um pouco com oscilação, você fica um pouco balançando ali dentro por causa desse retorno. Mas tem casos que até pode ter um processo energético grande, tem vários tipos diferentes, tem que ver se foi um susto que ela tomou. Às vezes você toma um tranco muito forte, ela repercute com um arrepio, coisa parecida, né? Na verdade são as energias. É possível utilizar a projeção astral para prejudicar outro encarnado? Assim como você não precisa da projeção astral, você vai pensar mal de alguém. Você pode ficar aqui, fulano, vai se sentir mal. Você vai passar. A diferença disso é que, como tudo volta, inclusive as coisas boas que nós fazemos, né, você vai por repercussão disso assinar. Quando a gente dá um presente para alguém, esse presente não é aceito ou não pertence a ela, ele volta para quem? O correio devolve. Né? Então, lógico que é possível. Tem gente, existe diversas coisas por aí. Você falou também no primeiro bloco que tem muita gente maquinando vingança quando sai do corpo, ou no escritório, ou na outra pessoa. Mas isso é um processo inconsciente. Pronto. Certo? Normalmente, eu tô falando, estando lúcido é uma coisa. Mas é muito, digamos assim, controverso você falar uma pessoa lúcida sair para fazer o mal. Não consigo entender a lucidez. Isso é meio antagônico da questão da lucidez. Mas sim, a maioria das pessoas inconscientes, elas fazem as mesmas coisas. Se você tiver vontade de fazer algo, você gosta muito de uma pessoa, você acaba entrando na casa dela para tentar... Você tem ódio por uma pessoa, é muito comum você ser um obsessor encarnado. Né? Uma pessoa, ela realmente drena a energia da outra, ela realmente prejudica a outra com o seu pensamento, às vezes nem de propósito, ele inveja, um constante, aquilo gera uma energia, né? Que sempre gera, ou olhar alguém constantemente com desejo, aquilo gera energia. Existe o risco de espíritos trevosos de alguma forma danificar ou cortar o cordão de prata? Olha, não é bem simples assim. Como eu falo, quando o processo de assédio acontece a um nível desse, né, é porque já está acontecendo fortemente no corpo. Você já está passando por um processo físico e normalmente não é assim que acontece. Ele não corta essa cordão de prata. Você vai ficando, por causa da quantidade de pensamentos ruins e do processo de assédio doente, vai enfraquecendo suas energias até que há um desencarne pelo processo de enfraquecimento energético com o aparecimento de algum tipo de doença por isso.
Na verdade, não acontece. Você está fora do corpo, cara, vamos matar. Não é assim, não é tão simples assim. É uma perícia muito forte, um conhecimento muito profundo da ciência do processo do mantenimento do corpo astral, junto com o físico e as energias, o processo da reencarnação, enfim, é feito por um verdadeiro processo científico, assim, profundo conhecimento. Não é tão simples no espírito pegar uma tesoura ali e cortar, não rola. Claro. Tem uma pergunta. Pois não. Você... do tempo, é isso que eu queria saber. Você percebe o tempo em desdobramento? É estranho. Ser mais estendido, passa mais rápido, mais devagar do que na Terra? Vai variar. Eu acho que o tempo tem a ver, inclusive no físico, com a questão de percepção do mesmo. Se você passa um dia fazendo uma coisa que você gosta ou com que você gosta, o tempo voa. Se você faz uma coisa que você não gosta, parece que o tempo se alonga. É a forma como você fica naquele momento, ou como você desconecta daquele momento. A mesma coisa é fora do corpo. E ainda tem outros fatores. O corpo físico sofre variação consciencial. Então significa dizer que a sensação de tempo vai embora, porque o corpo físico processa o tempo dentro da linha que o cérebro. Quando você sai do corpo, você pode ter uma variação de tempo totalmente diferente. Muitas vezes eu tinha experiências em que pareceu que eu fiquei 10 minutos e quando eu voltei para o corpo era 4 horas da manhã, não tinha ido meia-noite. 10, 15 minutos. A experiência normalmente fica, uma experiência lúcida não dura mais do que 10 ou 15 minutos. Não dura mais do que isso. Você pode até alongar, com sérios riscos de variação. Por quê? O corpo tem níveis de sono. A cada 90 minutos as ondas cerebrais vão mudar, goste você ou não. Elas vão mudar. Você vai mudar de padrão, você vai sair, no mínimo. Na verdade, nesses 90 minutos você vai ter variações de sono leve e sono denso. Isso nas ondas cerebrais, de uma forma mais técnica explicada, que a gente tem isso no curso. Tá? Então, você tem variações físicas. Essas variações físicas vão fazer com que... lembra que eu falei que tudo tem que ser rememorado pelo corpo? Então, a forma como você vai entender o tempo e o espaço no corpo físico foi prejudicada. Porque o corpo variou. Mesmo você estando fora do corpo consciente. O que complica nisso? A rememoração. Porque o que caracteriza uma projeção astral é você sair do corpo e o corpo lembrar. Porque muita gente fala, eu estava lúcido fora do corpo, mas eu não me lembro. Eu não estou lembrado do que aconteceu. Né? Eu tenho certeza que eu estava fora do corpo, as pessoas falam, mas não lembro de nada. Então o que aconteceu? O corpo dela não processa. Na verdade, o tempo e o espaço para ela é quase nulo. O tempo é muito relativo. Eu acho que a relatividade do tempo tem a ver também com o nível de percepção. A consciência pode variar. Ao mesmo tempo, eu já estive fora do corpo e pareceu que estava muito tempo, tinham passado 5 minutos, 10 minutos. Porque você fica muito tempo, você sofre a variação, você sabe que tem que voltar, mas às vezes a experiência está tão legal, você quer ficar mais e você se prejudica. Tanto que é muito comum, você estando com um amigo espiritual, e falar, volta para o corpo agora, que eu vou te ajudar a lembrar. Que ele consegue fazer uma leitura mais profunda de como está o seu sono, como está o seu cordão de prata, porque as cores vêm passando por ali, as energias, como está você, e a dificuldade de rememoração. Então é muito comum ele botar a mão na sua testa assim, e vir até próximo ao corpo, quando você desperta. Quando você já despertou, não está com a rememoração ainda, você está ali quietinho, tem técnicas de rememoração também, tá? Onde você não força. O cérebro ele tem sinapses. Assim como se você fizer coisas, quando você dá pequenos movimentos, é como se você ativasse a determinadas áreas, e você faz o download do inconsciente, ou do que aconteceu que passa pelo inconsciente, né? Já está aqui. Você faz download para o consciente, você vai lembrando aos poucos, ela vai vindo. Então, enfim, é complexo. Caramba. É complexo porque a consciência é complexa. A gente falar que a consciência não é complexa, você vai ver a quantidade de gente complicada que tem no mundo. Nossa. Você disse que o máximo que se consegue ficar em projeção astral são 10 minutos, ou eu que entendi errado? É difícil precisar o tempo. Mas se você dorme da meia-noite às 4... Mas aí é que tá. Você tem várias pequenas experiências. A lucidez é uma coisa muito abissal, quando eu falo isso. É uma coisa tão acordada, inclusive por isso eu mantenho esse projeto. Porque quando eu estou acordado daquele jeito, eu falo, cara, as pessoas têm que estar vendo isso, não é possível. Quem está fora do corpo nunca pergunta se é projeção e lúcido, né? Se a projeção é sonho, a diferença. Porque ela sabe o que é acordado. É muito acordado, é desperto, mais do que a gente está aqui agora. Nossa. Então, é por isso que é difícil precisar a tempo de fora do corpo, mas a média é essa, 15, 20 minutos de lucidez altíssima. Fora isso, você vai sofrer variação de rememoração. Você pode até ter ficado mais.
Porque o seu corpo físico tem uma dificuldade de rememoração, você precisa entender. É a mesma coisa com o seu carro. Seu carro só vai até 100 por hora, não adianta você tentar botar 120, ele não vai. Então se você tentar correr mais do que o seu carro, quando você voltar para ele, você vai cair da pista. Ele não vai processar mais aquela informação. É possível realizar uma projeção astral dentro da projeção astral? É possível. Caramba. É porque assim, na verdade é assim, já aconteceu comigo, eu saio do corpo em corpo astral e saio em corpo mental. Mas é muito raro. Porque uma certa vez aconteceu de eu saí de corpo astral, o pessoal pegou assim em mim, me tirou do corpo mental, pegaram meu corpo astral para fazer uma cirurgia. Virou de costas, era na coluna, não sei o que era, não sei, sinceramente não sei. E eu assisti a cirurgia do meu corpo astral sem forma, totalmente sem forma. Com o pessoal conversando comigo normalmente, me sentindo totalmente centrado. Estranhíssimo, muito estranho. Quando se perguntam se fosse para fazer projeção astral, Deus daria essa opção como natural. Por que é necessária a projeção astral? Mas quem foi que disse que Deus não deu dessa forma? Talvez, por exemplo, se fosse natural, Deus tinha dado as ondas de rádio pra gente. A gente só veio descobrir as ondas de rádio agora, 140 anos. Pronto. Sempre existiram. Olha aí. Sempre existiram. A gente só foi descobrir certos planetas e certas estrelas agora. Então será que Deus não está dando permissão para a gente saber agora os outros planetas? Eles estão ali, ó. É só uma capacidade de você abrir a percepção da existência disso. Ela sempre esteve ali, assim como a projeção astral sempre esteve. Nós é que estamos desenvolvendo uma parte intelectual e de captação consciencial capaz de achar outro planeta, achar as ondas de rádio, sabe mais do que tem por aí. Em breve, comunicação interdimensional. Acho que vai ser a próxima grande invenção da humanidade. Quando a gente conseguir achar uma forma, você pegar aqui o celular e falar, sua mãe desencarnou, e aí mãe, como é que foi? Pai, estou aqui ainda numa fila retada aqui no astral. Esse tipo de coisa que vai ser o mundo, porque você vai perceber que o INSS e o investimento que você faz não termina na conta do banco. A sua aposentadoria continua. E ela vai na sensação, na repercussão comportamental. Você vai mudar, porque mas se chegasse agora aqui alguma coisa, ou a gente, eu acho que nunca vai chegar um ET aqui e falar nada pra gente. É nós que vamos descobrir que eles sempre estiveram ali. Assim como nós descobrimos a sonda de rádio, assim como nós estamos descobrindo todas essas coisas que estão acontecendo no mundo, nós que vamos chegar no nível de percepção disso. Mas sempre esteve. Tá? Então não tem. Se Deus fez alguma coisa, ele já fez para a gente sair descobrindo. Tá sempre esteve aí. Como ter o discernimento para reconhecer o limite entre desdobramento e imaginação? Esse discernimento a gente trabalha muito. A criticidade, o espírito de verdade de equilíbrio entre a questão da religião, do místico e da científico, nem lá nem cá, meio. Então você traz para cá e pensa, bom, eu tive uma experiência aqui, qual é o nível dela? Você começa a fazer, a gente sempre fala isso, fazer suas anotações, aí você vai fazendo um comparativo, você vai trabalhando na questão da lucidez, aí você vai vendo como vai mudando a percepção dela. Chega uma hora que você, como eu falei anteriormente, você chega num nível de consciência tão alto que você já não tem dúvidas fora do que era a projeção. Você acredita que dentro da projeção é possível viajar no passado? Tem situações que sim. Eu não sei exatamente como funciona isso, tá? Bem como tem coisas do futuro também que acontecem e essa quebra de espaço e tempo é muito estranha. Eu não sei, até porque acho que a gente não consegue processar isso com essa inteligência que a gente está aqui usando. É como se fosse assim, eu costumo falar que porque você sai fora do corpo, você entende, você está lúcido. É a interpretação de um computador pequeno de uma coisa muito alta. E a gente não consegue. A verdade é que eu e você, a cada dia, o tempo parece pegar a gente está ficando mais velho, tudo vai se estragando, a gente tem uma noção de tempo e espaço. Mas de verdade é possível você ver situações que aconteceram no passado, às vezes atuar nela, mas eu já tive algumas coisas assim, mas nunca consegui, quando eu voltava ao corpo, o processamento dessa informação sempre foi muito confuso. Então por esse motivo eu nem divulgo experiências assim, porque a criticidade vai nisso também. Eu costumo processar muito o que acontece comigo, até porque não tem saída, a abertura da lucidez faz isso com você. A corrida da ilusão, o equilíbrio entre a ilusão e a lucidez. A percepção de cada uma delas é o grande desafio, estar acordado, de forma equilibrada. Porque as pessoas acham que inteligência é se encher de conhecimento.
Na verdade, é o equilíbrio entre o conhecimento e saber colocar os livros na estante. Porque a maioria das pessoas estão cheias de conhecimento com os livros jogados por tudo quanto é lugar do chão. Ela não tem, digamos assim, uma organização desse conhecimento no equilíbrio dessa situação. É aí que cria a condição perfeita para a lucidez. A projeção astral consciente requer moral elevada? Não. Mas a regular é natural que você faça. Mas, por exemplo, você tem uma experiência agora, tem gente que tem experiência extracorpórea e é uma alma cebosa. Ela não vale nada, tem experiência extracorpórea. E abrir a lucidez não vai mudar a vida de ninguém. Alma cebosa. É o termo daqui Não, foi boa. Mas lógico que, eu falo isso no curso, você não precisa mudar nada, só comece simples. Vá vendo aos poucos. Sabe por quê? Porque eu não vou induzir você a mudar seu corpo. Por que eu vou falar que você tem que melhorar? É você que tem que ver isso. Mas você tem que ver e não acreditar no que eu estou falando, nem no que o livro leu. Não que não seja importante acreditar. É importantíssimo. Mas porque quando você tem certeza, quando eu falo certeza, é vivência. Você vai lá e vê. Então quando você começa a sair do corpo, você começa a ver que a questão comportamental aqui, ela modifica totalmente você, não só lá, como em todos os lugares. Você percebe que o dia que você não estava muito bem é mais difícil mexer as energias. Você percebe que às vezes o dia que você não está bem, você vai para uma frequência mais pesada. Tem uma repercussão em cuidar das energias. Conhecimento é caminho sem volta. Eita! Quando você aprende a sair do corpo, tem uma coisa que eu considero uma coisa muito chata. Você não esquece seus sonhos mais. Sabe o que significa isso? Você se separa hoje. Sei lá, você virou corno. Com todo respeito. Muitos de nós viram. Sim. Você vai lembrar, se você não trabalhar emocionalmente isso, você vai ter sonhos consecutivos diariamente, lembrando e aquilo martela. Você que não acordou nunca com um problema emocional dolorido, cara, que coisa pesada. E a projeção astral te dá isso. Então o que isso faz? Isso molda a sua personalidade. Porque você percebe que é importante. Para você ter ideia, meus pais são separados. Eu conto isso às vezes. E eu achei que tinha resolvido o problema, até pouco tempo. De repente eu tinha uma projeção em que eu me vi quebrando o pau. Eu estava lúcido e perdi a lucidez, porque eu ouvi um mentor, parecia meu pai, a associação de física, e eu comecei a cobrar meu pai, porque você, não sei o que, perdi a lucidez. Então eu percebi que eu tinha um problema com meu pai fora do corpo consciente. Eu perdi a lucidez por causa disso. Na minha hora eu liguei para ele, falei, pai, porra, não sei o que tal, quebrando gelo, tentando arrumar. Por que você percebe? Eu percebi também isso, eu briguei com um amigo meu, uns anos atrás, ficamos sem se falar. A culpa foi dos dois, foi ninguém dele, né? Inconsciência de menino. E aí, só que a projeção astral me mostrou isso. Eu comecei a sair do corpo, me sentir mal pra caramba. Aquilo vem, agarra você, você não consegue, você fica num loop mental, ela te avisa. É isso que eu pus com o controle emocional. Eu voltei pro corpo e fui lá na casa dele. Um dia que ele não estava meio estranho comigo, eu estava tomando café, entrei, tomei café com ele e tal, a mãe dele mandou entrar, ele não falou muito comigo, saí de lá e ele continuou sem falar comigo. Mas eu saí em paz, nunca mais tive problema com ele. Porque eu vi a dificuldade dentro de mim que existia, eu fiz minha parte, quebrei a barreira, fui lá, humilde e tal, eu voltei. Então a projeção astral ela vai mudar você, por isso que o controle, a moral e a ética, ela vai vir naturalmente, se você conseguir sair do corpo, não tem a menor dúvida, ela vai mudar você. Duas pessoas encarnadas em projeção astral pode marcar estudo, sexo, jogo? Pode marcar tudo, o problema é encontrar. Né? Mas acontece com muita frequência. As zonas existem zonas aqui. Você vai num lugar que tem. Onde ficam as pessoas que andam de skate? Tem um lugar aqui que as pessoas andam de skate. Né? Tem um lugar das pessoas points. Então existe points no astral que é muito comum você ser puxado para esses points por qualquer tipo de situação, até positiva. Você vai para uma dimensão mais alta, perto de uma pessoa que está assistindo a palestra, porque você gosta da coisa. Você é puxado para lá. A mesma coisa acontece isso. Agora, encontrar duas pessoas fazer a mesma coisa lúcido é um grande desafio, tá? É muito difícil pela questão dimensional, pela questão de não se cuidam. Eu costumo dar um exemplo assim. Imagine que você é um mentor. Você está aqui me ouvindo, ou Jefferson. Você é um mentor e você sobe agora na cidade, no bairro que você está, e dá uma olhada. Procura uma pessoa, só uma, para sair do corpo, que esteja cuidando das energias, que esteja com lucidez boa, com um bom equilíbrio emocional. Procura uma. Nossa. Só uma que esteja. E você fala, não, eu vou buscar alguém para sair do corpo agora. Aí você do nada resolve deitar numa caminha para fazer uma técnica energética, está se cuidando durante o dia e envia um aviso mental que a gente fala isso. Estou disponível aí.
Se tiver alguém passando por aí, me leva, eu vou até varrer chão. Oh. Né? O cara vem na mesma hora e bate no seu quarto. Meus mentores, entendeu? Por isso que eu falo que o quarto do Projeto Astral é um lugar de turismo, porque eles vêm bater lá. Então, melhor do que isso, por isso que tem que ter duas pessoas que se dedicam sempre estejam buscando um assunto. É possível sim, principalmente com motivos legais como esse. Se colocar assim, vamos tentar fazer alguma coisa, vamos tentar dar uma força, é possível. Raro, mas possível. Precisa de um esclarecimento extra a respeito do que foi falado antes sobre isso. Se a pessoa não está consciente da projeção astral, ela pode acontecer do mesmo jeito e ela fazer tudo o que faria consciente, ou quando ela não está consciente, ela só fica gravitando em cima do corpo? Não, isso vai variar. Tá? Você pode ter momentos na mesma noite em que você fica ali 30 centímetros flutuando, você pode ficar dentro da bolha da aura, que é uma bolhazinha, uma proteção, né? É uma faixa de repercussão da aura, ou faixa de reação do cordão de prata de atuação. Você pode se afastar mais, ou pode fazer qualquer outra coisa na casa de alguém, e você pode também, sem nenhum conhecimento, sair lúcido. Você pode acontecer eventualmente alguma coisa que você transforma em uma experiência extremamente lúcida, ou seja, amparada por alguém, ou você fez por si só, e que ali desperte em você uma vontade de buscar isso de forma mais regular, com uma regularidade maior. Né? Não há nenhum... O problema todo é que às vezes acontece, pô, eu fiz técnica todo dia, acontece muito isso. No dia que eu não fiz, que eu fui deitar, cara, aconteceu, será que as técnicas não funcionam? Eu falei, não, o que aconteceu com você foi o seguinte, observe o seu dia. Aí chega à conclusão do seguinte, isso acontece muito legal, que fazer as técnicas energéticas é importante. Por quê? Porque é uma mecânica. Se você mexe as energias, você afasta os dois corpos. É uma questão mecânica. Mais importante do que a questão mecânica, né? Um carro velho. Se você pega um carro velho e dirige bêbado, tá péssimo. Você vai bater o carro. Agora, se você pega um carro velho e tá bem lúcido, vai ser difícil, mas é mais fácil você andar de carro lúcido do que não estando lúcido. É a mesma coisa. É mais fácil você sair do corpo com um bom equilíbrio emocional, tendo um excelente dia, uma excelente semana, uma sintonia, uma boa ligação espiritual, e sem fazer nenhuma técnica, do que você fazendo todas as técnicas do mundo e não ter controle nesse aspecto sobre sua consciência. É um paradoxo. Agora, tudo junto, perfeito. Pelo menos dentro do que a gente conhece até hoje. Essas chamadas ausências, a pessoa pega um táxi e quando vê já chegou no lugar. Não viu o caminho, estava voando. Pode chamar isso de projeção astral? Ela estando fora do corpo, no caso, ela está fora do corpo. Vamos dizer, ela pegou o táxi, ela não lembra. Ela só lembra a hora que chegou lá, não sabe o que aconteceu durante o caminho. Será que ela saiu do corpo e voltou? Mas você está falando, pegou um táxi fora do corpo, né? No sonho dela? Não, na vida real. Pega o táxi. Tá. Aí ela chega no outro lado, ela não lembra do trajeto. Ela está dizendo, eu fiz uma projeção astral, provavelmente ela dormiu. No corpo eu não consigo entender como projeção astral, eu não consegui fazer a ligação. Assim, se ela sai de carro daqui, percorre 5 horas de viagem. Certo. Daí, a pergunta que chegou é o seguinte, será que essas ausências que as pessoas costumam ter de inconsciência do momento presente é que o espírito sai? Não. Desdobra, essa ausência... Não vou entrar nisso, porque o mais provável, 99% do caso, aí vai ser que ela mesma existe lucidez agora. A pergunta que eu faço para você que estão me ouvindo, o quão lúcido você está sobre a sua situação? O que você comeu ontem? Não que isso seja importante, só para você ter uma noção de como inconsciente nós ficamos. Deve você para aqui, e não que isso seja ruim, porque nós somos assim ainda, nós somos inconscientes. Mas a percepção disso é que a gente relaxa sobre determinadas coisas, até porque a gente não consegue mesmo ficar o tempo inteiro desperto. Assim como no fora do corpo você tem variação, assim como o corpo quando dorme tem variação cerebral, na vigília nós temos a mesma coisa. Existem variações na vigília que você nem consegue. Tem momentos que você está com uma carga de estresse muito grande, o processo energético não está muito bom na cidade, ou na sua casa, ou você mesmo. Então até centrar nisso ali não é fácil. Tem como alguém perceber um amigo que esteja em desdobramento? Quando você está em desdobramento, você consegue comunicar com um encarnado lúcido? Consigo, mas é muito, como eu falei, é muito difícil acordar uma pessoa. Porque elas não acreditam que estão fora do corpo. Elas acham que estão no corpo. Pegar a paz, nós estamos fora do corpo.
Jefferson aqui agora. Não tô não, eu tô no corpo. Não, cara, tá fora do corpo agora, você não tá percebendo. Você tá achando que tá fora do corpo, fazendo a gravação comigo, você tá fora. Falei isso na gravação anterior. Foi. Mas é a mesma coisa. E tem também o senso de realidade. As pessoas, como ela não tem uma abertura, eu tive uma namorada em que eu tirei ela do corpo, íamos juntos, tirei ela do corpo, mostrei o corpo dela deitado. Ela falou que eu hipnotizei ela. Não, você me hipnotizou. Que hipnotizou o quê? Você não viu o seu corpo? Eu falei, ainda brinquei com você, que eu falei que o meu tava babando. Falei, eu lembro disso tudo, mas você me hipnotizou, tenho certeza. Eu falei, não foi, rapaz. Então, quando não dá, mesmo no corpo, você é teimoso, não tem saída. Então, o processo abre a consciência, abre a possibilidade, faça alguns experimentos, faça alguns testes, porque as coisas acontecem dessa forma fora do corpo. O despertar é quando você abre sempre a possibilidade de poder estar errado. Rapaz, será mesmo? É aí que você abre a possibilidade de abrir a lucidez. Pronto. E saindo um pouco dessa resposta, né, que foi muito boa e você agregou ao que já foi respondido antes, mas agora voltando para a ideia de se você sai do corpo em projeção astral, você consegue se fazer percebido por um médium que está acordado na carne? É possível. É mais fácil, inclusive, um médium ver um projeto astral do que um espírito, pelo fato dele estar ligado ao corpo físico. O problema todo é o seguinte, vamos lá a questão. Lembra da questão dimensional que nós falamos no áudio anterior? Nós temos várias dimensões. O médium está na física. A primeira frequência, a primeira dimensão, logo aqui, que se chama também de dimensão troposférica, ela é a que conecta ao corpo. Ela é muito densa. Quando eu falo muito, é normal você ver lixo para todo lado, bagunça. É muito fora. Então você não consegue, fora do corpo, facilmente, se estiver muito luz com boa energia razoável, ficar na primeira frequência. Você vai para a segunda, o que já dificulta um médium de enxergar. Tem médiums que têm a clarividência que ele consegue controlar que nível dimensional ele consegue enxergar. Ele consegue ter um nível de acesso visual mais forte. Mas, no geral, é difícil por esse motivo. Inclusive, os anjos, que tem uma teoria que diz que os anjos com asas, na verdade, quando você sai do corpo, por causa do cordão de prata, que ele pode tanto sair do umbigo como da nuca, vai variar, por depender da densificação, às vezes sai dos dois se estiver próximo ao corpo, não é só de um. Isso é uma pergunta muito interessante. Isso aqui cria uma energia. A pessoa, quando sai do corpo consciente, existe uma repercussão, como uma panela fervendo, existe uma repercussão energética. Então diz que as pessoas que viam seres com asas, na verdade eram projetores astrais fora do corpo. Caramba. Entendeu? Porque é uma repercussão da energia que ele carrega. E no livro Nosso Lar, tem um momento que acho que André Luiz está numa casa que ele fica extremamente assustado quando ele vê duas pessoas passando. Ele, que é aquilo ali? Que é aquilo? Não, ali são pessoas que estão fora do corpo. Aqui não é a repercussão das energias dela. Era uma energia muito forte nas costas dele que fez com que ele corresse. Nossa. Claro que sim. Pode acontecer de você, em projeção astral, aprender a plasmar, por exemplo, uma parede, uma escola e dar aula lá dentro? Pode, apesar de que o processo de conhecimento plasmático, ele não é tão simples assim. Assim como o controle da telecinesia. Fora do astral, no corpo astral você consegue. Quanto mais próximo ao corpo, mais difícil a telecinesia, mais difícil a plasmagem, tá? Porque se eu quiser plasmar um copo aqui na minha mão, eu plasmo agora? Não plasmo. Na primeira dimensão eu tenho dificuldade de plasma, na segunda cada vez vai ficando mais fácil. Então, para fazer um copo eu tenho que pegar os elementos, misturar ele, pegar algum processo de areia e fazer um vidro, né? E virar ali com aquilo com fogo, enfim. Lá você consegue um processo de mentalização, mas existe uma técnica para isso. Então existem espíritos com grande poder de plasmagem, de poder mental, que normalmente são esses que fazem grandes construções no astral, grandes cidades, grandes processos. É um processo muito forte mental. Existe uma técnica, um pedreiro astral, tá? Não é tão simples, mas é possível você plasmar coisas assim. É muito comum, mas plasmar uma escola e dar aula lá dentro encarnada, ele tem que ser um saibaba. Claro que sim. Você já teve algum tipo de repercussão negativa no teu corpo, na tua consciência, em razão das projeções astrais? Não. Eu já tive repercussões emocionais, mas uma coisa muito forte de alguém ou sua. Mas isso não quer dizer que não estaria acontecendo, eu não saberia, inconsciente, como eu falei, aquilo acontece nos bastidores. Você só fica sabendo o que já acontece contigo inconsciente, né?
mas nunca tinha uma repercussão forte por causa da própria projeção astral. Ela é como se você estivesse saindo aqui, dando uma olhada na rua, lúcido, não dormindo. Você vai ali, dá uma olhada, ó, o que é isso aqui e tal. Repercussão zero para isso. O que pode sempre acontecer como eu falei, é você trazer para o consciente aquilo que já está acontecendo no inconsciente. Você já está sofrendo a repercussão, você não sabe a origem. A consciência você foca. Fala, eita caramba. Né? Claro. Dieta. Comer carne atrapalha a projeção astral? Olha, qualquer tipo de desequilíbrio para o corpo físico vai naturalmente repercutir nas suas energias, tá? É óbvio que se você tiver uma alimentação mais saudável, algo que não fica tanto tempo dentro do seu corpo físico, como carne e outras coisas, e ainda tem as questões energéticas e tal, vai facilitar o processo. Mas o que mais facilita o processo não é isso. A alimentação é importante, acessório. É como se fosse o seguinte, a alimentação é você melhorar, você tem um carro, é você, sei lá, botar um filtro melhor, sabe? Botar uma gasolina mais limpa. Óbvio que o seu carro vai andar melhor. Mas não quer dizer que se você estiver bêbado dentro do carro dirigindo, vai adiantar alguma coisa se botar alimentação, você está com consciência baixa. Aí você vai, não, vou só comer repolho de Júpiter. Não adianta, cara. Não vai para muito longe, entendeu? O processo é todo junto, todo mundo, tudo junto. Lógico que você tem uma consciência com os animais, quando eu vou comer os bichinhos, isso é perfeito. Mas tudo junto, sem ódio dos outros, porque os outros comem, é preciso entender o mundo que nós estamos. Já era assim antes de você estar aqui, é assim vai continuar depois que você sair. O nível consciencial que está aqui é esse, a lucidez e a percepção disso. Mas isso não quer dizer que você não possa fazer alguma coisa. Você tem que sempre... A alimentação melhora assim, de forma, junto com todo o processo, ela melhora. Se você estiver mais bem nutrido, nutrição. Bem nutrido, é possível se nutrir sem precisar encher o corpo de algo, né, mais denso. Né? E é sempre quando você... Para a projeção astral, tanto é verdade, que a gente sempre aconselha não comer nada muito pesado até 1h30, 2 horas antes da projeção. Né? Coisas mais leves, porque vai facilitar o processo energético, dificulta a movimentação. Mas não é isso que mexe na lucidez, tá? Eu, por exemplo, não como nenhum vegetal, zero, desde pequeno. Não porque eu queira, eu não como desde pequeno. Todos os meus irmãos assistem Netflix comendo salada. Pega uma salada Caesar lá, o cara come Netflix, desde pequeno. Isso não atrapalha em absolutamente nada. Minha lucidez podia estar muito melhor, afirmo isso. Mas não é esse o ponto. Nós não somos cobrados ainda no que diz respeito ao nível consciencial, a não ser por nós mesmos, né? Nesse aspecto. O nível de desequilíbrio ainda é muito maior em outros aspectos. Mas tudo junto, perfeito. Não faça o que eu faço. Faça certo. Algumas pessoas dizem que o sexo ajuda a relaxar o corpo e é ótimo para a projeção astral. Mito ou verdade? É verdade. O sexo é uma coisa simples. Na verdade, a gente só faz isso por causa dele. Né? Se você está aqui hoje, alguém teve prazer. No mínimo, né? A gente espera que tenha sido assim. Ou, pelo menos, ela desejou, ou não. Né? Tem caso, no mínimo, a pessoa teve o prazer e não desejou, né? Viu? Mas o sexo não faz mal nenhum. Sempre é a desarmonia da busca pela situação que vai fazer mal. A quantidade de mentalização que você fica. O cara, às vezes, não se sacia e assiste 1,5 milhão de filme pornô. Aí, o equilíbrio é a chave, sempre na questão onde isso vai fazer mal para mim e para outra pessoa, o meu corpo. Se isso não tem nenhum perigo para você, você não está ultrapassando nenhum limite disso, não é isso que vai fazer, não faz mal nenhum, não é só para projeção, isso é para qualquer coisa da vida. Em projeção astral, você encontrar com pessoas de outro país, cuja língua você desconhece, é possível compreendê-la? Aconteceu comigo quando eu estive no Canadá e nos Estados Unidos. Em projeção? Eu saí do corpo lá, nos 2 lugares. Você foi viajar para lá? Viajei de férias. E lá você saiu lá do saí do corpo, não. As pessoas falavam inglês. Eu tentava falar inglês, estava falando tudo errado na época, né? Nós vai, como eu falei a você. Mas eu entendi absolutamente tudo. Ela falava, porque assim, quando eu falo para você uma coisa, eu estou induzindo uma ação. Por exemplo, faça alguma coisa. Né? Você pode não entender, do something, você pode não entender exatamente o que é aquilo. Mas você está como a ação você está entendendo o que eu estou pedindo para você. Então aquilo é transmitido no astral, entendeu? Eu estou passando a intenção do que eu quero. Em outra língua você capta, processa, você sempre entendeu que foi praticamente assim que eu entendi. Meu Deus. Entendeu? Mas foram experiências interessantes por isso. Eu nunca tive outra língua. Seria interessante se estivesse no Japão para ver como é que seria. Meu Deus. Você acha que um espírito, um encarnado em desdobramento,
para mudar de estado ou mudar de país, ele vai encontrar nas fronteiras espíritos de lá perguntando o que você quer aqui? Olha, eu não sei se funciona exatamente assim, mas eu já estive uma certa vez num local onde eu fui voando muito alto. Eu gosto de voar fora do corpo, é uma das melhores sensações que você pode ter, lúcido. Se você não teve, você vai ter um dia, se for ter, você vai entender o que eu estou falando. Aí quando eu estava passando por cima, eu fui chamado embaixo, eu desci, eu não consegui passar. Eu desci, aí o pessoal falou, não, ele está fora do corpo aí. Eu não sei o que era aquilo, era um local que, eu não sei se eu estava mudando de dimensão, mudando de fronteira, ou se era algo sono astral, mas eles perguntaram, souberam quem eu era, anotaram no localzinho lá, parecia um computador, um tablet, não sei o que foi, e aí eu passei. Agora, o que foi aquilo? É uma entrada para algum local do astral? Talvez. Talvez saberem quem estava ali. Mas isso aconteceu comigo, mas eu não acredito que tenha esse limite de fronteira, assim, aqui, o Canadá, aqui o Brasil, aqui a África, eu não consigo ver assim. Eu acho que não é isso, aquilo foi uma outra coisa. Você acha que existiu alguma projeção astral que você fez, que o seu guardião mais próximo não soube, ou não estava ali? Sim, muitas vezes. As pessoas que você tem ali dentro de casa, você sai, por exemplo, você está fazendo um experimentos para tentar sair do corpo, fazendo prática, isso é muito comum. Está ali deitado e você entra em catalepsia projetiva, ou ali que você fica para lá dentro do corpo tentando falar, se mexer, não consegue, é um sintoma. Então você começa a se arrastar pelo quarto para sair. Todo mundo faz isso que sai do corpo, é no comum. Prática energética, e o mentor não está ali. Até porque eu não quero nem que ele está, que é uma vergonha. Nossa, não fica longe. Mas eu acho que sim, mas tem casos que você está fora do corpo, sempre em amparo ele está junto. Tá? E quando não ele, alguém que vai te dar uma força ali. Porque é uma experiência muito gratificante até para eles. Porque imagina, Jeff, você tem uma pessoa que você cuida aqui encarnada. Você sabe que essa pessoa está saindo do corpo ali, o fulano não conseguiu sair do. Você vai lá, na mesma hora. É uma questão até de, meu menino, sabe? É bonitinho, assim, sem ego, tá? É legal, é uma coisa bacana. Assim. Tem como convencer o seu mentor a te ajudar a sair do corpo consciente? Tem, ele sabe mais da gente do que a gente mesmo, né? Então, quando você chega para o seu mentor, eu errei, não se preocupe, ele já sabe, né? Você fez. Tem como você mostrar, porque tem os fogos de palha. Hoje, mas o processo é todo dia. Então, é isso que vai convencer mais, não só o seu mentor, como outros amigos próximos, de que é possível investir nisso em você, que dessa vez você está agindo não como um menino espiritual, mas fazendo um trabalho legal, lúcido. Vai ter várias vezes que você vai tentar, não vai conseguir, mas eu acho que eles sempre vão ajudar a gente nisso. Sempre que você fizer até porque é uma abertura espiritual. Qual o mentor que não quer? Quem a pessoa tem um tipo de abertura espiritual, um contato mais amplo, uma mudança, uma melhora em si mesmo, né? Bom, a gente está chegando aqui nos 15 minutos finais. Eu queria perguntar a você se tem alguma ideia que eu não toquei com minhas questões, que você acha importante falar. Você acha que, por exemplo, o tipo de cor de roupa que a pessoa veste pode atrair diferentes espíritos quando ela estiver do outro lado? Não, de jeito nenhum. Sobre a roupa... Que mais? O tempo que está lá fora atrapalha? Está chovendo, está fazendo... eu acho que a busca pela projeção astral é um contato consigo mesmo. Tá? Você não está, antes de sair do corpo, você está entrando profundamente em contato com você mesmo. Se concentra em você. Então, aquilo é legal. Aquele contato é bacana. É o momento que você vai para um quarto fazer uma técnica, é saber que você está indo para outra dimensão. Entendeu? Você está tentando acessar um outro local, além dessa janela que está aqui. Você está indo lá fora. Isso é uma aventura fantástica. Assim. Eu acho que está aqui na frente da gente. Está que sempre esteve aqui. Imaginar que, eu estou repetindo, as pessoas viviam e não sabiam que tinha nada, que ninguém usava. Estava aqui o tempo todo as ondas de rádio. O que mais está aqui que a gente não sabe? Eu estou te falando que isso existe, entendeu? Eu acho que isso é a coisa mais gostosa que você pode fazer, colocar isso na sua vida. Olha, existe outra dimensão. Eu não estou andando lá, não estou conseguindo trazer a rememoração para o corpo. Por que eu não estou conseguindo? Tá? O que eu posso fazer para conseguir de forma tranquila? Aonde eu posso ir buscar essa informação? Porque todo dia você vai ter que deitar com você mesmo. Todo dia. Você vai lá, vai deitar com você mesmo. O que você faz? Apaga. Dá 15 minutos para você.
vai para um quarto separado, vai para um lugarzinho. A gente está fazendo isso, bota algumas técnicas, eu tenho técnicas para baixar, gratuitas lá no site. Você vai lá, faz uma técnicazinha, não só isso, observa a questão de como é que eu faço para melhorar a minha lucidez, né, no dia a dia. Isso tudo você vai vendo como o contato com isso mesmo, não vai fazer você só ficar bem lá fora, ficar bem aqui agora, ficar lúcido. Eu acho que a mágica do processo é o contato positivo consigo mesmo. A pessoa tem contato legal com ela. Isso faz bem. Isso faz tão bem que melhora a sua assinatura psíquica. O que é isso? É aquilo que você carrega como presença. Cada um da gente tem uma presença. Sua energia, como você tem. Você começa a se preocupar com seus pensamentos. Tudo isso você começa a mudar. Só no momento que você começa a fazer uma pequena prática. Só. Aquilo começa a mudar você. Você começa a deitar, vou fazer como é, vou testar. Aí você fala, eu tenho medo. Ou vencer o medo é gostoso. Tirar as entradas erradas que foram dadas na mente da gente sobre o medo desse mundo, gente ruim lá fora, mas sempre vai ter gente ruim aqui, que não tem saída. Né? Claro. Se o fato de você abrir o jornal ter um bandido, não quer dizer que você seja, não quer dizer que você vai deixar de ir para o trabalho porque tem um bandido. É a mesma coisa. Eu acho que basicamente é a mudança de paradigma, eu diria que é a parte principal da projeção astral. A compreensão da multidimensionalidade está aqui. Você se acalma perante a vida, você não fica desesperado, você não deixa de trabalhar, equilíbrio, tá? Tem cara que entra na espiritualidade e entra em parafuso, e lá não. Vai trabalhar, vai namorar, fazer tudo. E outra coisa, não precisa de radicalismo. Tranquilo. Tá? Não precisa mudar a sua religião se você está em algum lugar. Nada. Fica no mesmo lugar. Só adiciona. Adiciona entre aspas, que você já tem, né? Só adiciona a possibilidade na sua mente de que isso existe para você e você só está saindo inconsciente. Eu criei uma técnica, tu vai saber se existe entre aquelas que você ensina as pessoas, que é assim, quando eu vou dormir, eu engano o meu corpo que eu vou dormir. Eu deixo tão tranquilo, tão calmo, que ele vai e dorme, mas eu não durmo. E daí eu saio. Isso é uma coisa interessante. Na verdade, você faz um processo, o que você chama de enganar, é que você aprendeu a ficar acordado no processo do adormecimento físico. Isso é o que a gente chama de ponto X. Entendeu? Já existe uma técnica. Na verdade não é uma técnica, esse é um processo consciencial. É como andar de bicicleta. Eu posso falar para você tudo, mas a sensação de sentar na bicicleta e entender por que ela fica, só você vai saber. Né? Então a mesma coisa, o que você faz é o seguinte, é o que a gente vem ensinando. Como acontece, tem uma sensação chamada falsa queda. Quando você está assistindo aquela queda por volta, né? Sabe o que é isso? Você está assistindo a televisão, normalmente acontece assim, você não quer dormir. Você quer ver o filme de todo jeito, mas o sono está vindo. Aí o que acontece? Nessa hora, o seu corpo começa a dormir. O corpo astral oscila, às vezes sai mesmo, principalmente as mãos, eu chamo paramãos e parabraços de respeito ao astral, tá? Os membros inferiores. E você pensa que você está tão acordado, é o que você faz, que você pensa que é o corpo. Então você dá um puxão assim, com medo de cair da cama, porque você não conhece a sensação. Então o que você faz é isso, você fica deitado, você consegue manter equilíbrio emocional a ponto de deixar seu corpo ir relaxando, porque tem gente que enche a cabeça de coisa, entra em parafuso, aí o corpo começa a liberar hormônio e não dorme. Cadê emocional? Então você vai acalmando, seu corpo vai adormecendo, você fica ali acordado, deixa esse miserável sozinho. Né? Aí daqui a pouco, quando cai, você sai. É justamente esse o ponto mais importante da projeção astral. Você tem o feeling da projeção astral, Jefferson, que é a questão. Se você adicionar junto disso a compreensão de como funcionam as energias, como você trabalha com espiritualidade, como funcionam as energias, qual é o processo dela de limpeza, como é que funciona o processo de equilíbrio para não sair na projeção cega, porque às vezes você faz isso, sai e está tudo escuro. Você não trabalhou bem alguns chakras que fazem com que abram mais as visões astrais. Então são várias coisinhas que você vai aprendendo, mas o principal acho que você já tem. É conseguir manter-se acordado enquanto o corpo dorme. Essa é a postura mais difícil que tem. A gente chama de ponto X. Caramba. E eu falei assim, bom, como é que eu vou fazer projeção astral? Daí uma voz disse assim, pronto, é só você não dormir. Deixa o corpo dormir. Você ficar acordado. Me lembrou de uma bronca que eu dei. Eu contei no último projeto, cheguei da faculdade acabada, faz 2000 e tanto. Acabada, não, que sair do corpo o quê? Eu já vou dormir. Botei de barriga para baixo, botei assim, tá. Rapaz, eu tava já quase dormindo, eu senti uma coisa me pegar aqui assim. Puxou de vez, mentor. Às vezes eu tomo uma bronca assim. Todo mundo toma, todo mundo.
botou na parede assim, eu não vi, eu senti. Se pode acordar porque dorme. Assim mesmo falou para mim. É tipo uma experiência simples. Você, para que dormir? Seu corpo está cansado, não é você que está cansado. Nossa. Você falou. É isso que você falou aí agora. Cara. Tem alguma técnica que você já ensinou no seu canal, no aberto, de como fazer uma projeção astral, que você podia passar pra gente mesmo brevemente? Posso. Por exemplo, uma técnica que eu normalmente falo para uma bem simples. Eu não acredito em nada, não sei o que, não sei se existe. Eu falo, vamos fazer uma coisa? Eu adoro pessoa que não acredita em nada, coisa mais agora. Vem cá com o papai. Você está disponível a estudar, a pesquisar? Não. Então pronto, então se não acreditar é cabeçudo. Aí é outra coisa. Mas se você não acredita, mas estou aí para explicar, beleza, você é por 15 dias. Vou fazer essa técnica em áudio no novo curso, tá? Vai ter um acompanhamento não induzido, não vai falar absolutamente nada. Você vai deitar, tá? Vai deitar o corpo e todo dia. Só que você vai fazer o seguinte. Você concorda comigo que existe um mundo espiritual hipoteticamente? Estou falando com um cara que não acredita nada, né? Então você está abrindo agora a possibilidade de existir. Se existem pessoas inteligentes lá, outra dimensão, tá? Pronto. Você vai antes de manhã, quando você levantar, avisar os amigos espirituais. Hoje eu vou fazer uma prática energética à noite com o intuito de sair do corpo. Vai ficar o dia todo conectado nisso. Vai trabalhar, vai pensando. Chegar de noite, aí você sozinho, não pode estar com ninguém do lado, avisa para ninguém te incomodar na hora de for deitar, tá? Você vai dormir, o primeiro sono é o sono do corpo. Você deixa o corpo, você faz a práticazinha. Qual é a prática? Você deita, imagine que você está numa gangorra e o seu corpo está fazendo isso. Só isso. Mais nada. Mais nada. Mais nada. Eu nem explico o que é isso para as pessoas que estão começando. Por quê? Você está movimentando as energias aqui. Como a pessoa não sabe o que é, eu não quero que ela pense que está fazendo nada, porque senão ela vai dizer que é indução. Hipnose ou qualquer coisa. Então ela deita e faz isso. Por 15 dias, você vai acordar. Vai deitar. Primeiro sono, 10 horas da noite, você lá vai dormir. Bota o despertador para acordar às 3 horas da manhã. Por que às 3? Porque é a hora, eu estou falando tudo de hipótese, é a hora que várias equipes espirituais vêm para cá para pegar tantas pessoas dormindo, quando desencarnadas fazer um trabalho tudo junto. É a hora. Você já percebeu que essa hora dá uma acalmada no ambiente? Dá uma acalmada geral. A partir daí, até as 5 horas. Então você vai fazer essa prática. E você, quando for deitar, acorda de manhã. Eu costumo falar que é um compromisso perfeito. Você acorda para dormir. Então fica tranquilo. Né? Não tá problema. Tem gente que tem dificuldade para dormir, não tem problema. Faz um dia que não vai trabalhar. Não precisa ser 15 dias consecutivos. Faz aos sábados. Domingos, faz na sexta. Entendeu? Sexta e sábado. Vai para o quarto sozinho, aí você joga a indução de novo. Pronto, estou aqui no quarto agora. Vou fazer um negócio, tem alguém aí, eu estou abrindo a possibilidade de pesquisa aqui. Então você deita e faz a gangorra. Balançando. Na imaginação. Só. Não precisa fazer mais nada. O que vai acontecer com isso? Não quer dizer que você necessariamente vai sair do corpo, você está mexendo as energias. Se energia existe, você vai sentir alguma coisa. Vai sentir uma presença, uma movimentação, um saltar, alguma coisa, um estalo, um barulho, alguma... Então você vai abrir por 15 dias, você vai todo dia pegar o caderninho e falar, primeiro dia, senti nada. 4 dias, fiz um barulho estranho, comecei a sentir por lá. Então, esse por 15 dias. Só que eu vou fazer uma técnica no curso novo, toda guiada. Pronto. Vai explicar direitinho, sem falar nada. No capítulo 1 eu falo, você que não acredita em nada, pula por 36. Nem está pronto ainda. Pula por 36, que lá é uma técnica para você que não acredita. Você deita por 15 dias, vai acordar 3 horas da manhã, não consecutivos, vai fazer esse experimento. E você vai ver como você vai sentir alguma coisa. Você sente as energias. Ao sentir as energias é radar. Quando você começa a mexer de energia, você começa a fazer leitura de ambiente. E deitar de barriga para cima. Quando você faz leitura de ambiente, você começa a captar coisas, imagens, situações, barulhos e coisas acontecendo no quarto e repercussões no seu próprio corpo, porque você é um espírito. Acredita ou não? Então isso acontece. Isso é uma técnica simples, mas é muito mais profundo que isso, tá? Isso aqui é a parte que eu digo, que eu não explico. Você está movimentando as energias, a gente faz um trabalho de esterilização, quer dizer, você pega dessa energia que fica acumulada. Durante o dia você passa com acoplamento áureo, quer dizer, você bate em aura de várias pessoas no trabalho. Isso as pessoas... Lembra que as pessoas estão às vezes com problemas. Sim. Então você que cuida mais das energias é sugado constantemente. Meu Deus. Toda hora que você passa, alguém pega um pouquinho. É um vampirismo constante. Imagina fazer sexo com quem você nunca viu. E pois é. Né? O sexo na verdade é porque além da energia, um entra no outro, definitivamente, Meu né? Deus. É mais profundo do que... Mas todo dia você está fazendo um sexo oral, diariamente com várias pessoas, né? Então você está... aí tem esterilização, quer dizer, você absorve um pouquinho, você esteriliza um pouquinho, você movimenta, tem pulsação de cada parte do corpo, tem os chakras específicos que a gente trabalha para a projeção astral, e tudo vai ser feito no curso novo com sons binaurais.
onde eu vou induzir, é como se estivesse chegando um espírito, um amigo espiritual com você, fazendo a prática com você, rodando o quarto. Ele vai andar no quarto assim. A técnica vai ser, todas as técnicas vão ser feitas assim. Aí então, essa é uma sugestão, mas eu aconselho ir mais profundo. Vai lá no site viajastral.com, é gratuito. Baixa o curso básico, eles são cursos simples, mas já tem um curso novo em andamento. Está no 3º capítulo hoje, mas semana que vem já vou postar o 4º. São 100 capítulos, mais de 100. Então é um trabalho bem grande. Quanto tempo você está nessa jornada? 25 anos. Desde os 15, eu tenho 40. Tudo isso? 25 anos. Qual foi a experiência mais extraordinária que você viveu em viagem astral? Rapaz, é tão difícil falar isso. É tanta coisa. Tipo, o extraterrestre já é uma extraordinária. Cara, tem coisas assim, eu acho que, eu vou dizer a você qual é a experiência mais fantástica que tem. É voar lúcido. Cara. Bicho, você não tem noção do que é estar Já acordado? fiz isso. Está acordado. Mas era um sonho. Você está acordado. Muito, mas muito acordado. Com nível de consciência e controle da coisa assim. Sim. E você é inacreditável a felicidade. Dá uma euforia tão grande. Porque eu costumo falar assim, se você é um pouco alegre no corpo, fora do corpo, somente em dimensões melhores, você explode de felicidade, porque você não tem acesso aqui nós estamos todos conectados. Todos, em cada dimensão nós conectamos. E de certas formas outras também, mas na mesma dimensão nós ficamos muito conectados. Quando você passa de uma terceira frequência, na terceira frequência inferior, digamos assim, a 4ª dimensão, 7 dimensões astrais, tá? Você passa a não ter mais acesso ao sofrimento que existe aqui. E a gente não sabe o que é isso desde que a gente nasceu. Você está preso aqui nessa frequência a vida toda. Então ir numa 4ª frequência, na 5ª, na 6ª, e voar e sentir a liberdade. Eu senti uma euforia astral tão grande certa vez, que eu estava fora do corpo, numa dimensão muito alta, voando. Eu falei, cara, o que é isso que eu estou sentindo? Tinha um mentor comigo assim, voando também. Eu falei, não, isso é daqui, o que é isso que eu estou sentindo? Eu não estou acreditando. Ele falou, não, isso é seu. Eu falei, não, isso não é meu não. Eu não sinto isso daqui não é meu. Não, isso é seu sim, é porque aqui não tem vibração negativa. Isso é só seu. Rapaz, não cabia. A vontade que eu tinha saído dando pirueta para sempre, assim, a felicidade. Então essa, para mim, a sensação de estar numa frequência dessa livre do sofrimento que a gente tem aqui, que é zero problema. Você não consegue ser 100%, você sabe que tem pessoas sofrendo, né? Então, a nível de consciência faz você sempre voltar para ajudar. Mas eu acho que nada supera isso. A lucidez, estar acordado e ter autoconsciência de que isso aqui é um simples corpo, uma simples passagem, vai passar. Uma das coisas que dizem também e coloca medo é que se você descobrir o que há de verdade nas esferas que são acima da 4ª, nunca mais você quer voltar a viver aqui na Terra, porque aqui é muito chato. Verdade, a gente tem muita. Agora tem um nível de lucidez que é o seguinte, de alguma forma, mais assim como a Terra desenvolve suas mudanças em milhões de anos, a gente não vê uma montanha crescer do nada. A gente também muda aos poucos. Então, de alguma forma, isso é momentâneo, né? Você tem a compreensão. É lógico que a gente não quer ficar aqui, assim como a gente também quer ir para países melhores, mudar para um lugar melhor, onde pessoas mais educadas, onde as leis funcionem melhor, os políticos sejam mais honestos, né? Todo mundo quer isso. Mas quando você adquire a consciência do que nós estamos fazendo aqui, e você, por exemplo, eu me acho sem ego, de jeito nenhum, numa das experiências, umas vivências, partindo do princípio que nós temos multi-existências, mais lúcidas que eu já estive, saindo fora do corpo, ajudando de alguma forma, fazendo a minha parte, mesmo torto, tá? Eu acho que você também sente alguma coisa parecida com isso, sim, pessoas, né? E eu acho que estar aqui é uma oportunidade fantástica de poder fazer alguma coisa e deixar alguma coisa. Então, eu acho que as pessoas que querem fugir, elas não adquiriram ainda a consciência do que é ser útil. E se tem um lugar que você pode fazer alguma coisa é aqui agora, mais do que nunca. Que a maioria quer justamente isso, ou viver muito para si mesmo, com senso de coletivismo zero, ou querer fugir da realidade para um lugar melhor, que é um instinto, né? Aproveitar, entre aspas, a vida ao máximo. Quando você começa a sair do corpo, você percebe que aproveitar a vida é muito mais do que só aqui, né? Meu Deus. Situação que acontece, já aconteceu comigo. Às vezes, quando eu estou muito cansado, eu dou uma pescada, é como se em um segundo eu pudesse ver coisas acontecendo em diferentes lugares e voltasse e acordasse daquela pescada. Isso seria o quê?
uma visão à distância ou Pode ser uma uma projeção? mistura, pode ser as duas, Claro. pode ser existe uma coisa chamada clarividência viajoura. Pronto, deve ser isso. Quando você tá aqui, você consegue ir longe e captar. Quando você acalmou o seu corpo, você deu aquela piscada, pode ter liberado uma questão consciencial, uma percepção mais ampla naquele momento. Pode ter sido um surto também, uma viagem que a gente pode ter naquele momento, ou pode ter sido uma experiência simples de extracorpórea, onde você, além das energias, a captação mental ela acontece de todo jeito, nós estamos fechados a isso, né? As coisas estão acontecendo e a gente está decodificando ela. Naquele momento você decodifica, você traz uma informação que já estava em você às vezes, você faz download para o consciente. Aquilo que a apometria faz com os pulsos é uma projeção astral? Olha, a apometria, tem estudos sobre isso, eu acho que tem muitos lugares sérios que conseguem sim, em grupo, porque o estudo em grupo é muito difícil, entendeu? A gente mal consegue sozinho no quarto sem acoplamento. Com alguém do lado ainda falando com barulho, com pulso, induzindo, eu acho que pode levar muita indução psicológica. Tá? Eu acho que ali, no geral, tem realmente algumas saídas, mas no geral acontece uma doação energética, entendeu? Todas as pessoas concentradas no mesmo objetivo, elas acabam sim ajudando em muito, mas não necessariamente sempre com saída extracorpórea. A saída extracorpórea ela pode ser até induzida pelo mentor. O mentor, se quiser, ele tira você lá, entendeu? Ele pode e faz, né? se for o caso. Mas no geral, não é exatamente assim que acontece. Projeção em grupo, deitado assim como agora, até onde a gente sabe estudando, não é exatamente assim, não é tão simples, é um estudo muito profundo. Eu estive no centro fazendo um trabalho com o pessoal da apometria e eu percebi naquele específico local que eles não faziam projeção astral. Assim, eu fui lá, participei, onde tinha as pessoas que iam falando, vai agora, não sei o que e tal. Cara, aqueles caras são ninja, cara. São X-Men pra mim. Eu passei 25 anos estudando se aquilo fosse verdade, eu queria estar ali, mas eu fui lá ver, né? Mas é lógico que tem muitas coisas boas acontecendo ali. Tem uma doação energética fantástica ali. Ali acontece um amparo muito forte. Às vezes eu acho que o transporte que eles fazem é uma energia que eles jogam e até pela clarividência viajoura que eu falei, que a clarividência viajoura, através da sua energia, você enxerga a distância. Você, de certa forma, está fora do corpo nas energias. Você pode fazer isso, você sai do corpo, é uma concentração, existem vários conhecimentos. A assimilação energética concentra na energia de alguém, tá? A clarividência viajoura, quando você sai daqui, vai ver um determinado ambiente, você sentiu isso forte, quando você deu aquela relaxada, você pode fazer isso lúcido, mas a projeção astral, que é sair no astral mesmo lúcido, é muito difícil fazer em grupo daquele jeito, mas não improvável. Quando na projeção astral, você pode assumir a personalidade da vida passada? Você pode, eu nunca fiz, na verdade eu tenho certo aversão porque eu vi, eu fui muito forte. O que acontece? A gente às vezes fala de coisas que não tem noção. Pronto. Você tem coisas nessa vida que você queria esquecer. Uma mãe que morre, um amor, esqueci entre aspas, mas é pesado lembrar de alguém, um amor que passou, um filho que sabe, então tem coisas aqui que para você só de pensar dói. Imagine você tem coisas muito mais fortes que aconteceram lá. Eu, por exemplo, eu tenho uma amiga, é uma mentora, que eu não posso ver ela sabe disso. Que a ligação é tão interna, tão forte, tão milenar, que eu passo 2, 3 semanas, uma vez eu passei 2, 3 semanas assim, abalado emocionalmente, porque eu não estava perto. Aí o que aconteceu? O corpo, o ribotril da alma, ele vai amortecendo, quanto menos você pensa, daqui a pouco, 2 semanas depois, você já está mais brando. Tipo, botou, sabe, injetou uma morfina na veia. Mas por isso que eu não quero ver, não quero saber, porque não é fácil lembrar da turminha da família astral. Não sei. É muito forte, é uma coisa abissal. É abissal. O amor que você tem pelo seu pai, pelo seu filho, muitas vezes não chegam ao dedinho da unha do que você pode sentir pelos esses caras que às vezes estão do lado. Muitas vezes estão aqui também, mas é muito mais intenso para seres que estão do lado. Normalmente seu mentor tem uma ligação milenar com você. Seria capaz de pelo menos acessar uma habilidade de falar outro idioma ou estudar outro idioma em desdobramento? Eu acho que sim, acho que você tem casos que você pode assim, sentir se você vai em determinado país, conheço pessoas que foram em determinados locais, que nasceram, lembraram claramente que viveram ali. Uma pessoa, uma amiga morou na Noruega na vida passada, ela passou, mas eu vi tudo, eu vi
onde eu morava, onde eu passava, não via família, ela falou assim, mas eu vi tudo, a região, me lembrei de tudo, até a língua eu entendia. Quando eu voltei, foi tudo embora, assim, volta pro corpo, né, amortece, né. Disse que abalou muito ela, isso é muito, às vezes é importante por vários motivos, né, mas às vezes você acessa, você simplesmente acessa. Eu, como eu falei, por causa da bagagem, é melhor, eu acho que a gratidão, a gratitude, ou o presente de ficar um pouco inconsciente quanto ao que aconteceu, o que tem no passado não é tão ruim assim. Não é tão ruim, claro. É melhor ficar aqui esperando para acordar lá. E você já vai, mesmo saindo do corpo, porque é muito forte a emoção fora do corpo. Eu já encontrei pessoas que desencarnaram que até mantive a calma. Mas teve gente que se dá um pico. Você sai do corpo, vê uma pessoa que você vê seu avô, sua avó. Se você não tomar cuidado, você vê e volta. Porque acorda assim e volta na mesma hora. Tal é o impacto emocional da situação, lúcido, né? Porque você volta, quando o corpo astral envia através das energias, pelo aquele cordão de prata, as informações para o corpo, que recebe imediatamente, processa, as suprarrenais liberam adrenalina, o corpo então ativa e traciona de volta. Né? Isso acontece em segundos, um segundo, dois. Você volta. Claro. Pronto. Tem algum assunto que eu não trouxe à tona que você queria falar? Não, acho que foi legal, acho que as perguntas são muitas, né? Eu sei que o assunto é muito grande, mas é gostoso ir devagarzinho. Eu aconselho as pessoas a ir devagar, não ter pressa, não fazer aquela meninagem astral, sabe? Vai devagar, vai estudando, pega a técnica. Lembra assim, quando você fecha a porta do seu quarto, só tá você. Pode até ter alguém, mas é você sozinho. Ali não tem mais máscara, ali não nada, ali é você. Então seja você legal, cara, sem pressa. Você tem a vida toda para tem uns 60, não tem problema. Tem 90 anos, não tem problema, treina o que tem, cara. Fecha a porta do quarto, pega ali, estuda um pouquinho, vai deitar e vai tentar abrir sua lucidez, vai tentar ir além disso. Não tem nada proibido aqui, essas conversas de que não pode, tudo, esqueça isso. Tá aí, eu afirmo para você, você vai ver por si só, não precisa nem acreditar no que eu estou falando. A maioria das pessoas estão sendo inconscientes por causa da inconsciência que estão vivendo. O processo inconsciente, ninguém disse isso pra gente, ninguém falou. A gente mal estuda sobre equilíbrio, sobre inteligência emocional nas escolas, a gente só estuda para ganhar dinheiro muito mal, por sinal. Né? A gente não estuda, então o que eu digo a você, isso existe, está em você, a abertura disso pode ser agora ou pode ser na vida futura, você vai descobrir, você vai escolher. Agora é mais difícil porque pouca gente faz, daqui um dia vai estar um pouquinho mais, como estava há uns 10, 15 anos atrás, era muito diferente do que hoje, a internet e tudo mais, você sabe disso. Sim. O boom que a gente teve aí. Né? 2010 você já fazia vídeo lá nos Estados Unidos? Lá nos Estados Unidos eu fazia diálogo, mas criava livro dos diálogos. Não era vídeo? Não era vídeo. Pois é, a gente vai adaptando, né? Como muda, né? Pois é, que legal. Agora, você quer passar, se tem algum site que o pessoal pode acessar para se aprofundar mais nisso? É o viagemastral.com. Vai lá no viagemastral.com. Tem o meu canal no YouTube que lá está linkado lá também. Pronto. E tem os fax, perguntas de respostas frequentes. Tem 403 ou 402 fax, uma coisa assim. Fora vários outros vídeos, tem técnica gratuita, tem relatos de outras pessoas, vários relatos meus que eu vou eventualmente eu coloco lá. E faz os cursos, segue esse curso novo no YouTube. E acho que, e não só isso. Não fique só na opinião da gente, leia outros autores sérios, vai além, porque para não fechar, o campo tem que ser aberto o tempo inteiro, é para pesquisar, é espírito pesquisador. Para abrir a lucidez é preciso isso, liberdade total na pesquisa, no estudo. Queria agradecer aqui vocês eu na verdade eu tive a oportunidade de conhecer ele através dos amigos, né? Os amigos que estão me falando, um fala aqui, outro fala ali. Eu também, cara. Né? O pessoal do diálogo falou assim, tem que trazer. E a sensação que eu tenho é que eu já te conheço. Cara. Quem sabe em projeção. Não, ela também. Não sei, cara. Ele. Coisa boa. Reencontros, né? Graças a Deus. Parece que já você vem parecendo um déjà vu. Bacana. Já estava programado, né? Mas olha, o pessoal do nosso canal tem um carinho imenso pelo que você proporciona para as pessoas em termos da sua experiência e conhecimento de projeção astral. E disseram, tu tem que falar com ele. Daí eu soube que você morava no Recife. Quando eu vim fazer esse trabalho para o Nordeste, falei, vou entrar em contato então. E você foi muito receptivo, foi muito, como fala, prestativo, flexível. Você veio aqui aonde eu estou, não disse, não, se tu quiser, tu que vem aqui. No astral também, se me chamar eu vou lá. Só não me chama, mas eu vou mesmo. Uma pessoa muito querida.
Então, muito obrigado realmente de coração. Tudo que a gente colheu aqui foi tesouro para o pessoal iniciante, o pessoal aí que já está no nível intermediário, por que não para quem também está no nível avançado, né? Porque revisar nunca é ruim. Na verdade, estamos todos aprendendo, né? Isso de verdade, né? Olha. Na verdade. Obrigado aí. O pessoal também falou super bem. Várias pessoas, inclusive que trabalham com a gente, né? Jaque, manda um abraço lá, tal, pro Jefferson, não acredito, você vai gravar lá com ele. Você vê que legal, né? Pequeno. E não é só isso, você vê como as coisas se juntam por afinidade. A gente nunca estaria aqui se não tivesse afinidade. Realmente. A energia como a gente se junta. Sim. Graças a Deus. Porque tu pelo que eu entendi e li a respeito do que o pessoal fala do seu trabalho, você também tem um respeito e carinho enorme pelas pessoas. Sim. E disponibiliza não é para arrumar ninguém, é porque você vive isso e isso te ajudou e pode ajudar outros. Exatamente. A ideia do projeto é simples. Existe, é muito gostoso estar lúcido, é tão bom que não dá para ficar só para você. E é mais legal porque as pessoas é tão simples e elas não sabem que tem. Aí vem aquela coisa toda de mística, de religião, de superstição. Isso. Não, porque é isso, porque é perigoso. Não, é simples. É simples. E todos nós podemos fazer. Claro. Eu espero o Jefferson agora já sabe o ponto X agora. Já. Sabe, tem facilidade, agora é só mexer as energias. Pronto. Cuidar direitinho, porque tem pontos específicos. Essas são acessórias que vão facilitar. Você já tem o principal, que é a questão consciencial. Isso é o principal. E se eu já saí algumas vezes com essa técnica, acho que a primeira difícil é a primeira, né? Acho que eu não saio mais habitualmente porque eu também não vou atrás, não tento, vou dormir, pronto. Mas aí é que tá. Eu penso, a janela está aberta aqui. Você vai dormir, você apaga. O mundo está lá fora, assim como você viajou para Recife aqui para me ver, você pode estar viajando na selva quântica. Só não dá para fazer o upload dos vídeos. Dá para conversar com muita gente. Com os terrestres, né? Com todo mundo. Encontrar várias. Já conversei com bastante, com índio. Encontrei eu tive, talvez seja importante. Eu tive experiência com alguns orixás. Olha que eu não sou ligado ao assunto. Pronto. Eu estava num local, se isso é interessante contar, pode falar. Foram duas experiências, uma foi vou contar bem rápido para já estar no final. Fica à vontade. Eu estava num local onde tinham pessoas acorrentadas em Salvador, numa região, não sei dizer qual foi. Desdobramento. Estavam acorrentados, eu fui levado ali e eu não conseguia tirar, a gente já tinha tirado os espíritos que estavam ali e eles não confiavam em mim, tá? Eu estava tentando de todo jeito ali, até que começou a tocar uma música, né? E eu estava pedindo ajuda, porque estava comigo, mas a gente não conseguia. E entrou um espírito dançando, rodando, impressionante. Eu acho que foi o Baloaê, coisa parecida assim. Teve um Coxum também, tá? Esse de palha. Rodando, cara. E outro foi com o canto, foi o Oxum também, eu vi também. E já tive com o Exu também. Ele falou para mim, assim, duas vezes, muito forte, onde uma era ela era da linha disso, ela estava toda de vermelho, ela veio de um local, chegou na minha frente, me deu um abraço, eu senti uma bondade muito grande e uma energia sexual fortíssima, junto, onde você quebra o paradigma do sexo é ruim. Ela falou, eu tinha feito um amparo, eu estava na cama, uma pessoa estava deitada na cama, eu tinha dado um passe para ela, parece um lugar bem simples, tá? Aí quando eu saí, ela veio, quando você doa energia, você se sutiliza, eu só consegui ver ela depois do passe, é muito comum isso. Me deu um abraço e, como eu estivesse falando, fui eu que lhe ajudei a fazer um amparo. Entendeu? E saiu da mesma forma, passou pro local e sumiu assim, numa porta que passou assim, como se estivesse se apresentando para mim. Então você também tem essas coisas no astral. Então você vai dormir para quê? Você vai deitar, vai dormir. Tem coisas desse tipo para você vivenciar lá fora. Falei para mim, tu já encontrou com algum arquétipo, espírito dentro do arquétipo da Umbanda? Uma projeção? Como assim? Espírito velho, sim. caboclo. Minha mãe, muitos anos atrás, há um tempo atrás, eu não sabia, fiquei sabendo isso depois. Né? Ela começou a fugir, a minha médium começou a fugir da mediunidade o resto da vida. Inclusive a gente cresceu sem nem ver muito essas coisas. Ela tinha uns espíritos que seguiam ela.
Eu não sabia. Eu estava em projeção astral, né? Eu estava no local, por cima de um mar, tinha uns pilares grandes em cima do mar, assim, tem umas coisas muito estranhas no astral. Eu parei ali, quando eu parei tinha um cara pescando, assim, bem simples, né? Aí ele começou a conversar comigo. Na verdade ele estava ali para falar comigo, né? Aí eu acompanho sua mãe, avisa ela que a gente não esqueceu dela, não. Aí apareceu outra pessoa, era um marinheiro. Olha que eu nunca pensei isso. Era um preto velho, os dois juntos. Aí chegaram os dois, e cheguei um e depois vi outro. Mandou avisar para ela, que eu falei para minha mãe, ela na mesma hora quase incorporou. Ela falou, meu Deus. A mãe mandaram um recado para você, rapaz, como é que você viu isso para ela? Pois é, falaram isso aqui, eu fui avisar ela. Né? Aí tem várias, eles existem não só em linha de Umbanda, como esse espírito de todos os tipos. Existem todas as tribos que você imaginar, continuam, as pessoas não mudam porque morrem nem nada. E muitos desses, como um índio que eu vi, da linha Pena Branca, ele falou para mim, eu mantenho essa forma porque eu trabalho com espíritos que ainda eles estão ainda nessa forma. Então, uma das minhas vidas foi assim, mas eu não sou só assim, eu também trabalho com outras coisas, com cristais, tal, o mesmo espírito. Ele fala, muito interessante. Então, você vê essas coisas, você tem que ter a mente muito aberta o tempo inteiro, porque quando você está dessa forma, você encontra todo tipo de... Eles não se apresentam para qualquer um, assim, por respeito. Entendi. Você já viu, Saulo, alguém mudar de forma na tua frente, sim? Já. É bem comum. Principalmente espíritos tentando te enganar. Eles chegam para você e fingem que é outra pessoa. E eu já sei, rapaz, eu falo, para você não é outra pessoa. Você sabe que você está tentando me enganar. Eles começam a rir, aí eu jogo, existe um processo de esterilização energética que ele desintegra as energias. É muito comum. Porque a pessoa chegar qualquer uma fora do corpo, eu sou extremamente desconfiado. Não encosta ninguém em mim. Pode ser mentor, eu jogo energia. Você não encosta em ninguém? Não encosta, porque eles enganam. O astral é feito. Eles sabem que 99,9% das pessoas saem do corpo e não são inconscientes. Então eles chegam para você e falam, tudo bom, eu sou seu namorado, você vai lá e abraça. Perde energia por isso. Aí então pode ser mentor, pode ser o que for. Eu sou mentor, fica lá. Não encosta não. Eu não deixo chegar perto. Se vem encostar, você faz o quê? Não, porque você é mentor, ótimo, beleza. Se mentor, você não precisa me abraçar, né? Fica lá que eu fico aqui. Por causa da proteção, né? Não que eu ache que tenha perigo, mas é uma questão só de estratégia. Salubridade. Você joga energia, você falou? Esterilizo. Esterilizar assim, através, você aprende isso estudando a questão da esterilização. Através da vontade, um certo domínio energético, só de pensar isso fora do corpo, isso já acontece. Acontece aqui. Inconsciente, quando você olha uma pessoa passando, que você gosta, seja acha bonita, sexual, inveja, o que for, você não joga energia na pessoa? Sim. E você ao mesmo tempo também joga energia para defesa energética e para desintegrar. A minha intenção não é maldade, eu vou jogar energia na pessoa, aí desintegra a forma que ela está, eu vejo que ela está em outra forma, e também quando você olha nos olhos, você sabe as intenções, é como se você lesse a mente. Caramba. Então não chega perto, eu não permito que chegue por proteção. Além desse trabalho de viagem, de projeção astral, esses cursos que você dá, você tem algum outro tipo de curso? Não, eu sou focado no assunto, até porque só nesse assunto há muita coisa para estudar, né? Eu sou focado totalmente, eu tenho alguns estudos de desenvolvimento de clarividência, mas eu sei muito pouco, eu tenho um desenvolvimento muito pequeno, logo, para mim, eu sou só um estudante. Eu tenho várias informações técnicas para mim, não transmito. Se eu não tenho uma coisa, eu não transmito, ela fica para mim só. E você vive disso? Não, eu tenho meu trabalho, isso é um projeto que eu tenho justamente por isso. Eu faço tudo para poder manter esse projeto limpo. Não tem nenhum banner no meu site, não tem nada, é zero. A ideia só é simples. Não tem fins lucrativos. Não tenho vontade, não é porque eu entendo as outras pessoas que precisam, isso aí não tem nada a ver. Claro. Isso aí precisou, normal, manter a instituição, a energia dessa dimensão também é o dinheiro. É a gasolina que você faz para andar o carro. Mas todo o meu projeto de vida, que eu fiz, foi baseado em manter esse projeto gratuito. Por isso que eu tenho meu trabalho. Claro que sim. Tá certo então. Agora pedir sua mensagem final, você já pediu, vou pedir de novo. E diz aí o que você mudou no seu íntimo desde que quando você começou até hoje com a projeção astral dentro da sua mensagem final. É tudo, né? A projeção astral mudou minha vida em todos os aspectos. Minha esposa eu conheci por causa da projeção astral. Né? Eu moro no Recife por causa disso, eu sou santista, criado na Bahia e minha esposa é daqui. Então eu moro no Recife por causa disso hoje.
a projeção astral, ela mudou minha vida de forma completa, porque você pega o novo com uma informação multidimensional dessa, você, sendo verdade, você não tem dúvidas. Isso não tem como não mudar você. Você percebe, como é que você vai viver sabendo que desesperado, desde novo eu sou muito mais calmo em referente às coisas da vida, porque eu sei que não acaba ali, que continua, tá? Eu não li, ninguém me falou, não foi médium que me disse, eu vi e vejo todo dia. E você pode ver dessa forma, não que as outras não sejam importantes, claro que são, todas elas são importantes, mas não há margem de dúvida, principalmente que aos poucos você vai comprovando, tem várias experiências com pessoas e situações que você passa, e ela vai transformando você também de forma, assim, uma pessoa mais calma. Você passa a ser mais calmo, observar o mundo com outros olhos, você passa a ver que as dificuldades que acontecem aqui não param aqui. As pessoas morrem e ficam do mesmo jeito, continuam da mesma forma, que a pessoa não... Isso muda você, você não tem como não mudar. De forma ética, de forma moral, porque... E outra coisa, você não precisa não que não seja importante, tá? Mas você não precisa de Jesus, de Buda, de Cristo, de absolutamente nada. Tudo isso é importante, mas para mudar, não. A mudança você faz por autoconhecimento das próprias atitudes. Tudo isso são energias importantes que são gostosas de seguirem, você se sente bem, se sente em paz, mas não é isso que faz você mudar. Você muda porque você encontra, porque quando você vai no local, você tem que acreditar no que o padre fala, no que o palestrante está falando, apesar de serem pessoas extremamente bondosas, que querem o seu bem, você precisa da crença. Você abre um livro, por mais legal que seja, você precisa da crença, que não é ruim. Não é ruim. Faz bem, mas saber e não ter dúvida por si só, ela supera qualquer coisa. Você pode pegar o cara mais frio que tem, se ele sai do corpo, ele muda. Ele muda porque ele vê que, eita caramba, não para aqui. A experiência, assim como a experiência de quase morte muda as pessoas que estão na sala de cirurgia depois de um acidente, a experiência extracorpórea diária, ela é fantástica também. Cara, mais uma vez, muito obrigado por permitir o diálogo com os espíritos, conhecer mais sobre si, sobre projeção astral, nesse quadro estudando. Obrigado, Jefferson. Obrigado ao pessoal que visitou aqui no local onde estamos, as energias que estão conosco aqui também. E todos vocês que estão ouvindo, pela oportunidade, e desejo sucesso aí na jornada que você está tendo para a região aqui. Gratidão. E a você também. Louvado seja.
E o celular que você comentou que você perdeu foi por algum motivo da experiência? Você achou ele por causa da experiência? Não, eu procurei o celular tentando fazer uso da projeção astral como ferramenta de busca. Entendi. Mas não achei. Porque isso é muito interessante. Olha lá. O que acontece? Essa é a parte mais legal. As pessoas às vezes chegam para mim e falam assim, Saulo, por que você não faz um experimento de comprovação? Pronto. E eu já fiz vários deles. Um deles eu pedia para uma pessoa escrever, sei lá, 3 letrinhas ou 3 números e botar numa sala fechada assim. Eu ia tentar somente sair do meu quarto e ir lá ver aquilo lá. Frustradamente eu nunca consegui. Eu ia no quarto e não via. O que acontece? Estava tão diferente às vezes. Nós estamos em várias dimensões, não é só uma. O corpo está na física. A primeira dimensão que você tem logo ao perto do corpo, você tem acesso à visão do corpo físico, por exemplo. Só que para você se manter na primeira frequência, você precisa estar com um nível de densidade muito grande, o que cria um conflito com a própria projeção astral, que você precisa estar mais sutil para sair. Então o que acontecia? Quando eu me afastava da aura, que a gente chama de existe o cordão de prata, né, que é um termo que liga o corpo astral ao corpo físico. Quando eu me afastava da aura, eu mudava para a segunda frequência, automaticamente, que é o que acontece mais comumente quando você sai do corpo. Essa segunda frequência, o quarto já é totalmente diferente e as coisas que estão lá já não são necessariamente as mesmas. Não. Então era frustrante, você chegava no ambiente, não era igual, ele mudava. Então o que acontece? A pessoa normalmente sai do corpo, ela tem um desejo reprimido, ela tem uma raiva de alguém, ela tem necessidade de ver tal coisa, ela tem uma vontade de comprar tal coisa, então aquilo fica envolto nela, e o que mais você vê fora do corpo, não ficam só flutuando. Elas saem, vão para festas, ela sai e vai atrás daquela pessoa que ela gosta, ela sai e tem raiva de alguém, ela vai lá, ou ela entra num processo de loucura, por exemplo, ela tem um problema no trabalho, ela entra em loop mental, fica trabalhando. Muitas vezes eu chego e vejo uma pessoa... Aconteceu na época que eu tocava, eu saí do corpo dentro do ônibus, a gente viajando, tá? Nesse processo da viagem, eu saí do corpo e tinha uma pessoa ali que era muito ligada a dinheiro. E eu tentei despertar ela, saí e falei, vamos... E ele não conseguia, porque do bolso dele caía dinheiro, assim, ele estava agoniado, tentando pegar esse... E essas coisas, esses loops mentais, pegam todos nós, não só fora do corpo, aqui. Porque a criticidade vai nisso também. Eu costumo processar muito o que acontece comigo, até porque não tem saída, a abertura da lucidez faz isso com você. A corrida da ilusão, o equilíbrio entre a ilusão e a lucidez. A percepção de cada uma delas é o grande desafio, estar acordado, de forma equilibrada, porque as pessoas acham que a inteligência é se encher de conhecimento. Na verdade é o equilíbrio entre o conhecimento e saber colocar os livros na estante, porque a maioria das pessoas estão cheias de conhecimento com os livros jogados por tudo quanto é lugar do chão. Ela não tem, digamos assim, uma organização desse conhecimento no equilíbrio dessa situação. É aí que cria a condição perfeita para a lucidez. Graças a Deus. Aqui no Diálogo com os Espíritos, a gente também tem o quadro Estudando, que a gente convida pessoas peritas em determinado assunto, determinada área do conhecimento.